Atitude Empreender. Oferecimento: Café Vila Monge. Seu café com mais sabor. Olá, está começando mais um programa Atitude Empreender e hoje receberemos o empreendedor e administrador de empresas Gustavo Bonafé. Gustavo é proprietário da empresa Mani, voltado para o desenvolvimento de pessoas. Hoje vamos conhecer estes e outros trabalhos com os quais Gustavo está envolvido. Gustavo Bonafé é administrador de empresas, formado pela Facamp de Campinas. Em 2010, morou na Mongólia, onde foi responsável pelo treinamento dos funcionários do maior banco do país acerca de temas como liderança, empreendedorismo, desenvolvimento de competências e gestão de equipe. É fundador da Mani, empresa de consultoria voltada para o desenvolvimento de pessoas, além de ser multiplicador do programa Germinar, idealizador do projeto Poços Transparente e diretor da Convention and Visitors Bureau de Poços de Caldas. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui. Acho que para qualquer empreendedor é uma felicidade poder compartilhar um pouco da minha história e fazer parte da história do programa também. Com certeza. Para dar início, nessa história, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, as suas passagens aí. Você teve várias experiências, pelo mundo afora, então eu gostaria que você contasse como que foi o seu início, se você é daqui de Poços mesmo, né? Sim. Eu me considero poços-caldense. Eu nasci em São Paulo, em plena Avenida Paulista. Então, paulistano ali, bem do centro, né? Só que com 2 meses de idade, meus pais se mudaram para cá e eu vim junto. Então, eu cresci basicamente em Poços de Caldas. Fiquei até os meus 17 anos. E aí saí para começar a minha jornada acadêmica, né? Fui fazer faculdade em Campinas, na Facamp, administração de empresas. E desde lá eu já comecei a ser provocado para a vida empreendedora. Eu achava a faculdade ótima, mas que faltava alguma coisa ali. Então eu conheci uma organização chamada IESEC, que é a maior organização estudantil do mundo, que trabalha com intercâmbio profissional, social e o desenvolvimento de liderança nos jovens. Lá eu conheci a IESEC, 2 anos e meio, depois da faculdade se iniciar, eu tranquei e fui ter uma experiência como diretor financeiro da IESEC no Brasil. Então eu era responsável, junto com outras 10 pessoas, por liderar 3 mil jovens no Brasil e representar a organização mundialmente. Então fiquei 1 ano como diretor financeiro, tinha a oportunidade de voltar para a faculdade, mas aí a sementinha empreendedora já tinha me provocado. Foi quando eu optei por ter uma experiência de intercâmbio fora do país. Então eu fui para a Mongólia, morei na Mongólia durante 4 meses, tive experiências na China, na Indonésia, visitei alguns países asiáticos, tive um tour também pela Europa. Então foi um período muito rico assim, de conhecer projetos sociais, de atuar como voluntário, trabalhar para organizações também. Então o Gustavo Bonafé, ele é poços-caldense de coração, paulistano de nascimento, mas de vontade do mundo, né? Eu acho que o empreendedorismo ele traz muito isso. Então isso é rapidinho assim. Uma pincelada sobre a sua trajetória, né? Sim. E com relação a esse intercâmbio, você visitou vários países, como você mesmo citou, teve várias experiências, profissionais e de vida. O que você aprendeu, para a sua vida e profissionalmente com o intercâmbio? O que você agregou nessa trajetória de vários países que você passou? A experiência do intercâmbio ela provoca você a sair da sua zona de conforto, né? Então, por mais que aqui no Brasil eu morava numa cidade diferente da minha família, dos amigos, quando você está fora do Brasil, você não tem muito para onde correr. Então, se os desafios aparecem, você tem que resolver.
Então acho que o intercâmbio me trouxe muito essa questão da resiliência. Eu consegui me adaptar a cenários diversos num país diferente do meu, com uma cultura diferente da minha. Isso me preparou muito como ser humano, né? Como pessoa que vai enfrentar uma série de obstáculos, desafios, conquistas, derrotas. Me ajudou muito talvez em trabalhar o meu controle emocional, né? Eu tinha que contar comigo. E foi um período muito inspirador também pessoalmente, porque me fez refletir sobre a vida, né, sobre a nossa passagem aqui, enfim. E abrir o campo no meio profissional para eu entender qual era o meu lugar no mundo. Aristóteles fala, né, onde os seus talentos e suas paixões encontram as necessidades do mundo, lá está o meu caminho, lá está o meu lugar. E foi numa experiência na Mongólia, dando aula para crianças. Então eram crianças da Mongólia que não sabiam inglês, eu não sabia o mongol, e eu tinha que ensiná-las uma língua. Um desafio, hein? Um super desafio. Com certeza. E foi nesse desafio em que eu comecei a trabalhar com o lúdico, trabalhar com a brincadeira, com facilitar com a música, buscando, né, uma comunicação em comum, e vendo o resultado, eu falei, o meu lugar no mundo é trabalhar com educação, é trabalhar com o desenvolvimento de pessoas. Então o intercâmbio ele proporcionou tudo isso e muito mais. E voltando para o Brasil, você finalizou a sua faculdade, você retomou, se formou e iniciou uma carreira numa empresa. Conta pra gente. Quando eu voltei no Brasil, foi difícil terminar a faculdade, não vou mentir não, mas terminei, né? Era um compromisso que eu tinha assumido e eu acho que era justo terminar, para os meus pais também. Então eu terminei a faculdade, foi super importante para a minha formação. E nessa volta para o Brasil eu já comecei a empreender. Pegando toda a experiência que eu tive na ESEC, trabalhando com educação fora do país, trabalhei em um banco na Mongólia também, com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Pegando toda essa bagagem, eu comecei a empreender. A Kailo, né, que é uma consultoria lá de São Paulo, desde 2012, ela está no mercado e atendeu grandes clientes, né? CNA Idiomas, Fundação Estudar, Fundação Telefônica, Eletropaulo, lá em São Paulo, o Ábico, que é do setor automotivo, Governo de Minas, enfim, várias empresas que a gente conseguiu trazer, de certa forma, uma inovação para lidar com o desenvolvimento de pessoas, com o desenvolvimento de equipes, e foi ali que eu comecei a empreender a minha vida, né? Então, a minha carreira não teve uma empresa, né, que eu tive uma experiência numa empresa para depois sair e empreender. Desde o início eu comecei empreendendo, trouxe desafios e muitas coisas boas também. Gustavo, em que momento, né, você visualizou aí a oportunidade de vir a Poços de Caldas, né, e fazer parte da nossa sociedade, vamos assim dizer? Sim, eu sempre mantive laços, né, com Poços, então mesmo estando em São Paulo, minha namorada daqui, meus pais são daqui, então o carinho que eu tenho pela cidade é muito grande. E quando eu me vi em São Paulo, num grande centro, repleto de desafios, olhando para a minha qualidade de vida, para a proximidade com essas pessoas queridas que eu tanto amo, né, eu falei, é hora de voltar. E também na vida profissional eu quis assumir um desafio de contribuir ativamente para o desenvolvimento do município. Então foi quando eu cheguei à conclusão de que a vida ela é grandiosa demais para ser alimentada por promessas futuras. E aí naquele momento eu falei, eu não vou deixar lá para frente o sonho de voltar para Poços. Vamos viver o agora, né? E aí você criou a Mani, né? Uma empresa que a gente vai, no próximo bloco, falar sobre ela, o desenvolvimento, as atividades que ela desenvolve, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Com o maior prazer. E você que nos assiste, acesse o nosso canal do YouTube, nossa página no Facebook, para rever histórias de vários empreendedores que aqui passaram. Nós vamos agora para um breve intervalo, não saia daí. Programa Atitude Empreender volta já.